Hoje eu quero falar sobre Barnabé, um homem que está na Sagrada Escritura e que às vezes é pouco falado, pouco comentado sobre ele. Eu quero que você entenda que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e assim também devemos ser nós, cheios do Espírito Santo. Hoje você vai conhecer um pouquinho mais sobre Barnabé e que a vida dele inspire a sua. Fica até o final dessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós vamos meditar Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 21 a 26 e capítulo 13, de 1 a 3. Naqueles dias, muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Olha que interessante. Barnabé, então, é este que foi enviado para evangelizar Antioquia, uma das suas missões. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. Olha que bonito. Ele chegou lá e ficou feliz de ver a comunidade seguindo a Jesus. Então, ele exorta para que permanecessem fiéis. Ele viu que aquela comunidade era fiel. Versículo 24. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então olha uma das qualidades que a Bíblia coloca sobre Barnabé. Ele era um homem bom, era um homem cheio do Espírito Santo, um homem de fé. Essas características, elas têm que fazer parte da minha e da tua vida. Se alguém tivesse que escrever de você, deveria escrever: fulano de tal é um homem bom, é uma mulher boa, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Olha que interessante, Barnabé é o grande amigo de Saulo. É o grande amigo de Paulo apóstolo. Gente, esse homem então ele é fundamental, hein? Ele é importante. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Então, olha, ele estava em Antioquia, foi atrás de Saulo, levou Saulo para Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja. E olha que bonito. Eles passaram, imagina então, foi o companheiro de Paulo. Um ano trabalhando juntos. E instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados com o nome de cristãos. Olha que bonito. Primeira vez que se deu o nome cristãos foi aqui, na igreja de Antioquia, com Barnabé, com Saulo. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Veja, Barnabé era considerado então como um profeta e como um doutor. Olha que interessante. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai para mim Barnabé. Então Barnabé foi separado por Deus em meio a orações e jejuns. Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazer o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Que coisa linda! Palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 36 a 37. Assim José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo. Ele tinha uma posse, um campo. Olha o que Barnabé fez. Vendeu-o e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. É por isso que a Bíblia fala que era um homem bom, era um homem desapegado, era um homem generoso. Pegou o que tinha, vendeu e deu dinheiro para os apóstolos darem para os pobres, ajudar a igreja da época. Que coisa linda. Esse é Barnabé.
Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos 9, de 26 a 27. 9, de 26 a 27. Chegando a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Então Barnabé, levando-o consigo, apresentou aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Veja, os apóstolos não confiavam muito em Saulo, ele perseguia cristão. Quem apresenta Saulo para os apóstolos é Barnabé. Olha a autoridade de Barnabé. Gente, que pena que nosso tempo é curto. Tem tanta passagem bonita aqui para mostrar para vocês. Eu vou mostrar apenas mais uma, Atos dos Apóstolos 14, 14 a 15. Mas os apóstolos Barnabé e Paulo, ao perceberem isso, rasgaram as suas vestes e saltaram no meio da multidão. Homens, chamavam eles, por que fazeis isso? Também nós somos homens da mesma condição que vós e pregamos justamente para que vos convertais das coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há. Ou seja, aqueles homens estavam tentando endeusar Barnabé e Paulo, e Barnabé diz, não, a gente é ser humano igual a vocês. Não tem... Veja a humildade desses homens, a humildade de Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo, generoso. Ó, e tinha mais passagens para mostrar, que pena que não dá tempo. Barnabé, um homem bom. Escreve aqui nos comentários, dai-me as virtudes de Barnabé, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.